Oi, 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 estamos com mais um episódio do Saúde Mental nas Escolas e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre neurociência, sobre a hora que o seu filho está acordando, se é uma hora que realmente está possibilitando ele absorver todo o conteúdo da escola. Vamos falar sobre notas? Sim, sobre Também? notas, sobre conteúdo. Será? Você Importante, cobra muito né? nota da sua filha? Mais ou menos. Beijo. Mais ou menos. Eu acho que a gente vai tomar puxada de orelha. Eu também acho. E a nossa convidada, a doutora Zilanda, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto, estou acompanhando e é louvável nós podermos falar sobre esse assunto, ter um espaço para a gente poder conversar sobre neurociência, sobre saúde mental. Estamos falando muita besteira aqui, já que a senhora acompanha a gente? De jeito nenhum. Tá certo? Não, muito perfeito. Vamos agora continuar, né? Perfeito, as contribuições e é um serviço de utilidade pública, porque nós precisamos falar mais de saúde mental. Isso tem que deixar de ser tabu, né? Não pode falar sobre isso. Nós precisamos falar, democratizar o assunto, conversar mais sobre isso. É isso aí. Então, assim, vocês viram que a gente... Ó, e ela tem uma experiência absurda, tá? É gabarito alto. Então, nada mais bacana do que a gente que vive falando aqui, às vezes falando, não, porque na neurociência, só que são coisas que eu e a Ju lemos. Agora, a gente tem uma pessoa do outro lado da mesa que vai falar se a gente tá certo, se a gente tá errado, aquela coisa toda, né? A gente não quer passar nada errado pra vocês, beleza? Arizão, solta a vinheta. Estúdios All Streaming, o espaço profissional para o seu podcast. Gravado ou ao vivo, temos a expertise que você precisa para a melhor performance do seu podcast. Venha conhecer. Estamos de volta e precisando aí de uma escola de natação, de um método de natação para o seu filho, onde vai fazer com que ele cresça e se desenvolva em todos os nados ali, né? Crawl, borboleta, peito, já viu, né? Eu aqui sou da corrida, galera. Então, assim, apesar de gordinho, sou da corrida, tá? Mas a natação, todo mundo sabe que é extremamente essencial na vida, principalmente das nossas crianças. Já falei isso aqui, Brasília é a cidade com o maior índice de afogamento do Brasil. Então, assim, não vacila, coloca o seu filho numa escola de natação e se você está procurando algo que realmente vai respeitar todas as etapas do seu filho, método Aqueduc você encontra no clube APSEF, no Yacht Clube e no clube da Aeronáutica. Beleza? Vamos pro nosso papo. Vamos, saudade de vocês. Né? Já. Pois é. Você tava me dando uns migué aqui? Nada, eu coloquei pedi pra Rebeca acompanhar, afinal de contas faz parte do Não, projeto, faz parte, né? óbvio. Então fiquei um pouquinho afastada, saudade de vocês, né? Uns Voltou? programinhas. Tá Voltei. com gás? Vamos, né? Doutora, vamos conversar já, começando, que eu acho que é um ponto que muito preocupa nossos pais. Por exemplo, eu tenho um moleque de 4 e um de 14. E ambos acordam muito cedo para ir para a escola. Né? O de 4, às vezes, quando eu pego ele, eu ainda dou banho nele, de manhã, no colo, dormindo no meu ombro, aquela coisa toda. Aí ele vai dando aquela despertada, no caminho da escola ele já tá pá. O de 14, ele sai, tipo assim... A primeira coisa Difícil, né? Não, a primeira coisa que ele faz quando encosta na van é encostar a cabeça e dormir. Então, e isso é um questionamento que a gente acaba fazendo, né? Esse horário que esses meninos entram na escola, se é o horário adequado, se não é o horário adequado. E nós, como não somos da área, a gente acaba lendo coisas que diz que tá tudo errado.
E aí, tá tudo errado mesmo? Então, vários neurocientistas vão trazer realmente esse tipo de contribuição para a gente, tá? Especialmente na adolescência. Na adolescência, a gente vai ter uma modificação, né? Sistema hormonal, o desenvolvimento do adolescente está sendo modificado, alterado, e sabe-se que essa produção dos hormônios do sono vão passar também por alteração. Então, o que acontece? Se a gente pesquisar outras escolas em outros países, a gente não tem essa prática de começar aula às 7 horas da manhã. Tá? Por quê? Porque esse adolescente tende a demandar de uma rotina de sono diferente nesse momento, principalmente os adolescentes. Tá? E aí a gente vai pegar o estudo do sono também, porque dormir bem é muito importante para a memória. A consolidação da memória acontece associada a esse repouso qualificado, esse sono qualificado. Então, a gente precisa pensar em alguns fatores. A gente precisa pensar nos fatores internos, enquanto funcionamento, enquanto fase da adolescência, e precisamos pensar em ambiente. Então, eu tenho um ambiente escolar que começa às 7 da manhã. E eu tenho uma adolescente que está funcionando, o seu sistema está funcionando de uma forma diferente, né? E a gente ainda tem o uso de tecnologias, né? Que a gente sabe que também vai interferir nesse momento na higiene do sono. Então, não é recomendado. O ideal é que principalmente os adolescentes entrassem um pouco mais tarde na escola. E que eles pudessem ficar até um pouco mais, fazendo uma rotina uma rotina escolar mais produtiva, mais criativa, envolvida em projetos. Mas o ideal, a neurociência vem apontando vários estudos que seria interessante que os estudantes começassem a estudar um pouco mais tarde, não tão cedo assim. A produtividade nesse início da manhã não é a que os professores esperam. Então, agora você imagina uma avaliação 7 horas da manhã, no primeiro horário. O cara vai estar todo grog ainda. Isso, ele está em condições de fazer essa avaliação? Então, a gente realmente precisa repensar. A gente tem que discutir. E a gente tem modelos fora do Brasil que funcionam numa outra perspectiva, considerando esses dados. E aí, qual seria o horário ideal? Sei lá, tipo assim, vamos supor... o ideal seria esses meninos, sei lá, começar a aula 9, 10 horas. O que então, seria essa o ideal? resposta fixa, ela é sempre aberta, né? A gente não tem a resposta assim, o horário. O horário é esse aqui, tá? O que a gente precisa garantir é que o estudante ele tenha dormido o suficiente para desenvolver as suas atividades do dia. Então, a gente precisa garantir isso, certo? E nas primeiras horas da manhã, sabe-se que essa produtividade ainda não está a todo vapor. Então, a gente considera que, a partir das 9, é um bom horário para ele começar a desenvolver, a trabalhar com esforço cognitivo, a desenvolver sua criatividade, trabalhar com produção, né? Produção intelectual, produção de texto, raciocínio lógico, tá? A partir das 9 da manhã, ele já vai começar a ter uma mudança até na postura. A gente observa isso. Então, é super importante também ter uma rotina de sono para esses estudantes, né? Sem sombra de dúvida. Rotina de sono, né? Ambiente favorável, porque a gente precisa dormir. Do mesmo jeito que nós precisamos nos alimentar. Por exemplo, a gente não pensa na possibilidade de ficar sem alimentação. Não existe essa possibilidade. Água. Você não pensa na possibilidade, se eu posso ficar sem água. Não, você não pode ficar sem água. E nós não podemos ficar sem sono. E uma criança e uma adolescente em desenvolvimento não pode ficar sem dormir. Porque nós vamos perder em habilidade socioemocional, porque o humor... vai embora. Vai embora. Memória, capacidade atencional, tudo uma desestrutura total.
Mas a gente vê que as tecnologias, os celulares vieram para prejudicar muito esses adolescentes, porque entra nas redes sociais e vai perdendo o horário e fica até... Mas aí, Ju, aí eu me questiono assim, aí a culpa é do aparelho ou é a culpa do pai? É do pai, mas Didi, eu vou te falar que às vezes a própria criança quer ver ali o que vai cair no conteúdo. Aí pega o celular, porque hoje em dia eles têm o conteúdo no próprio celular, entra eles entram dentro do aplicativo da escola e vai ver os conteúdos, ver a revisão, então fica até mais tarde estudando com a tecnologia. Eu falo... O roteiro, os deveres estão nos portais hoje em dia. Exatamente. Né? Não tem mais aquele quesito da agenda. E se bobear, quem está matriculado é o pai, não é o filho. Porque é o pai que acessa o portal, entende? Ó, eu vi lá que tem um... É complicado esses dias eu peguei o meu mais velho nessa. Eu cheguei pra ele e falei assim, vem cá, tu já leu o livro que vai cair nesse bimestre? Não, pai, não saiu a emenda ainda, não. Eu falei, certeza? Olha lá, entra lá na web escola. Tinha olhado. Já. Entra lá pra você ver se não tá lá. Aí ele, não, pai, entra lá, Mas rapaz. Aí ele entrou, tava lá. Aí eu falei, você tá miguelando. Vai pegar esse livro e vai ler logo. Então, é claro que a gente não está falando que não tem que fazer isso, tá? Pais, Zilanda, eu estou olhando o portal, continue, não estou dizendo que não é para você olhar, mas a gente precisa perceber o quanto meu filho está consciente no seu processo de aprendizado. E ter consciência é isso. Eu sei o que tem amanhã, eu sei o que tem semana que vem, eu sei quais são as minhas prioridades, eu sei te dizer o que eu não sei. Esse é um nível de consciência fantástico. Faz um teste com seu filho aí. Ixi. Filho, conta pra mim. Sabe? Dizer o que sabe e o que não sabe. A Sofia, pelo menos, sabe. A Lulu ainda... Lulu puxou a mãe. Entende? O Eduardo, eu pergunto pra ele... Tá, me conta aqui. Onde, por exemplo, tem um rastreio que eu faço no consultório, que eu peço para ele assim, tá, me mostra aí, qual é a matéria, a última matéria de matemática que você está estudando? A gente começa a perceber que eles não têm nível de consciência. Alguns não vão apresentar nível de consciência. Mas eles sabem chegar e dizer assim, mas eu odeio matemática, tia Zilanda. Matemática é horrível. Mas ele não tem consciência do ponto que ele está na matemática. Imagina você chegando no médico e falando assim, doutor, tá doendo. Onde, meu filho? O quê? Não, tá doendo. Tá, já entendi, tá doendo. Onde? Então, tá doendo. Entende? Então, se você não sabe dizer exatamente o que aconteceu, como aconteceu, é mais ou menos isso. O adolescente sabe que ele odeia matemática, o estudante, a criança, eu não gosto daquela aula, eu não gosto de ler. Né? Não gosto de ler. Ele não sabe quais são as demais dificuldades. Então, eu não estou sabendo ler essa palavra. Então, ele vai se esquivando, ele vai mudando o comportamento. Mas a gente começa a observar que o nível de consciência está raso. E quando o nível de consciência está raso, a gente desenvolve o comportamento de fuga. Vamos fugir, porque está muito desconfortável e eu não quero passar por esse desconforto. Então, o que a gente faz? Foge. E tem várias maneiras de fugir, tá? Várias maneiras de fugir. Então, assim, não é para não acompanhar no portal o seu filho, mas é desenvolver ferramentas que levem o estudante à autonomia. Você disse uma coisa muito legal. Então, a culpa é do computador? A culpa é da tecnologia? Não. Nós estamos numa era tecnológica. Eu aconselho as famílias, não demonize a tecnologia. Mas traga como ferramenta, né? Avalie essa ferramenta junto com o seu filho e eduque o seu filho para usar. Dá trabalho, dá muito trabalho. Dá trabalho. Então, não vou ficar aqui falando, olha, então, é super fácil. Não, eu sou mãe de 2. Hoje são 2 jovens adultos. Mas nós tivemos um percurso. Eles foram crianças, eles foram adolescentes. Eles também tiveram acessos à tecnologia. Gostam de jogar videogame. Né? Até hoje, meu filho gosta de... Então, assim,
A tecnologia faz parte da nossa era e da era deles. Mas de que forma a gente pode ajudar esse estudante a aproveitar a ferramenta? Porque tem uma palavrinha que eu acho que a gente tem que começar a colocar na nossa rotina: congruência. Veja bem, como que um estudante de 7 anos tem o poder de decisão de baixar o que ele quiser, mas ele não cuida da tarefa de escola? Isso é incongruência. Ele tem um celular, o celular dá para ele poder de decisão, mas ele não consegue equilibrar seus deveres. Isso é incongruência. Ele não consegue montar ali um tempo de uso e de responsabilidade para os afazeres que ele tem que ele tem ali como obrigação. Isso. Aí o que a gente precisa tomar cuidado? Da infância à adolescência, nós temos um sistema vulnerável. Como assim? Sistema cognitivo, socioemocional, está vulnerável aos estímulos do ambiente. Então, o que eu percebo às vezes? Que a gente tem uma expectativa de que esse adolescente, vou colocar aqui igual o seu, 14 anos, ele vai chegar, vai acordar às 6 da manhã e vai falar: estou ansioso para ir ali encontrar o meu mestre e aprender com ele. Ele não vai acordar assim. Não. Um estudante não acorda, um estudante de 13, 14 anos não acorda louco para aprender ciências, geografia, história. Isso é esperado, Zilanda? É. Por quê? Porque as funções cognitivas, e aí a gente vai falar de algumas funções cognitivas que nós podemos chamar de autorregulação. O que é um comportamento autorregulado? Hoje, por exemplo, acho que nós tiramos um 10 na nossa autorregulação. Porque a gente se organizou, não é? Deixou tudo certinho em casa. Eu tenho uma aula agora à noite, eu estou me organizando, me organizei todo. Não está faltando nada entre o que eu desejo e o que eu preciso fazer. Então, provavelmente, mais tarde, eu vou tomar meu vinho que eu quero. Entendeu? Mas eu entendo que antes, o que eu vou fazer? Eu tenho um debate aqui maravilhoso, eu tenho que ministrar uma aula que tem horário para começar e para terminar. As pessoas têm expectativas comigo e eu estou lá, cumprindo essas expectativas. Então, quando eu consigo controlar meus desejos, meus deveres, meu corpo, meu pensamento e o meu comportamento, eu sou um indivíduo autorregulado. As crianças e os adolescentes estão em desenvolvimento da sua autorregulação. Então, quando uma criança e uma adolescente está em desenvolvimento, ela está dizendo o seguinte: nós precisamos da autorregulação do adulto. E a pergunta que não quer calar é: como está a autorregulação dos adultos que estão com esses meninos? Olha que fantástico isso. Ou seja, será que você está servindo de exemplo suficiente para que o seu filho Exatamente. siga todas as cobranças que você está fazendo? Exatamente. Então, se eu quero uma expectativa, se eu quero construir uma rotina funcional, como a Juliane falou, acabou de colocar aqui pra gente, uma rotina funcional de sono, de uso de tecnologia, de cumprimento de responsabilidades, da hora do jogo, não espere que seu filho vai fazer isso sozinho. Ele não tem recursos de autorregulação para fazer isso sozinho. Entende onde eu quero chegar? Mas mesmo a gente cobrando, mesmo assim... Então, fala hoje, fala amanhã, fala depois de amanhã. Mesmo tendo todo esse processo... É porque às vezes o pai... Vamos lá, porque a gente às vezes fica assim... Caramba, já te falei isso várias vezes. Por que você não consegue absorver isso? Então, pergunta que não quer calar. Falar transforma? Pensa. Escutar transforma? Pensa. Outra pergunta, porque eu vejo muito, é uma frase clássica. E aí, ele pegou recuperação e eu tirei o celular dele. Se ele não recuperar essas notas, ele não vai ver o celular de novo, Zilanda.
tirar celular ensina seu filho a cumprir responsabilidade? Ou seu filho é treinado para responder à ameaça? Então, ele precisa de ameaça. E ele vai precisar de ameaça em todos os anos. Porque o sistema dele aprendeu. Você responde quando você for ameaçado. Interessante. Interessante, não é? Interessante. E agora eu tô preocupado se tá errado ou não. Agora vamos pensar. Agora eu tô Zilanda. Eu acho que é. Zilanda. Mas olha que interessante. Zilanda, você está ensinando a educar filho sem disciplina? Me ajuda aqui. Isso. Você está me ensinando a educar filho sem disciplina? Não estou falando que não tem que ter disciplina. Só que nós estamos num padrão. Nós viemos de uma geração. Eu posso falar de mim, tá, gente? Eu fui educada sem uma perspectiva de um processo educativo. Processo educativo. Então, eu fui educada na base do olho. O olho da minha mãe dizia tudo. O olho do meu pai dizia tudo. Pode ou não pode? Minha mãe dizia uma coisa assim pra gente: não me deixe ser convocada na escola. Não permita que nunca isso aconteça. Nunca. Não permita, nunca. Então, era uma coisa que não tinha cabimento naquela época. E aí, eu escuto também muitos pais da minha geração, que devem estar assim: Zilanda, na minha casa também, coloca aí se você foi educado dessa forma, fala assim: Zilanda, estou contigo. Mas nós não ficamos traumatizados, está tudo bem. Adoro a minha mãe foi incrível na minha vida. Mas foi um momento das nossas vidas. E ali nós vivíamos também, né? Exatamente uma estrutura cultural. E olha que interessante, a mudança cultural e a reestruturação cultural modifica a nossa cognição. Então, isso quer dizer que as mudanças tecnológicas, econômicas, sociais, culturais, pelas quais os nossos meninos estão passando, que a gente olha e fala assim: mas esses tempos estão mudados? Né? Estão mudados e estão reorganizando a cognição dos nossos filhos, dos nossos alunos. E aí eu preciso pensar. Que eu não posso só punir. Então, não estou dizendo que é para tirar a disciplina, tá, gente? Tem disciplina na sua casa? Tem que continuar tendo disciplina. Tem regras, causas, né? Fez isso, tem essa tal consequência, continue. Agora, quando esse estudante recebe um processo educativo, então, qual é a dificuldade, Zilanda? A dificuldade é parar para estudar. É ele entender que ele precisa parar para estudar. Que ele tem que ter qualidade de estudo. Esse menino vai tentar um vestibular. Como que ele pode estar no 6º ano vivendo uma vida só de videogame e à toa? E só no celular? Eu entendo isso. Agora, nós temos um problema muito sério. Qual que é o problema sério que a gente tem? Esses meninos, eles passam muito tempo na escola. E a escola, ela vem mostrando um manejo do estudo, ao meu ver, é a minha opinião, muito inadequado. Eu ia te perguntar sobre isso. E eu posso me explicar por que eu penso isso. Por exemplo, quando você fala assim: o que você quer? Eu quero que meu filho estude. Quero que meu filho tenha hábito de estudo. Quero que todo dia ele tenha uma rotina de estudos. Ótimo. Tirar o celular do seu filho não garante que ele aprendeu isso. Eu estou para te dizer que não aprendeu. Porque isso são habilidades que precisam ser desenvolvidas a partir de um manejo comportamental. Ele é vulnerável. Ele ainda não sabe equilibrar desejos e deveres. Ele não sabe manejar isso autonomamente. Ele está constantemente lidando com aquela coisa da aversão à demora, que é a hora que acaba esse dever de casa para eu ligar o videogame. Entende? Só que, qual é a expectativa que vem sendo gerada dele dentro do ambiente escolar? O que é estudar? Estuda-se para quê? Então, o que os estudantes aprendem? Ao meu ver, estudar para a prova. E por quê? Porque a prova tem um significado punitivo, é ameaçador. O que acontece se eu for mal na prova? Nota baixa. Nota baixa, recuperação, risco de reprovação.
Castigo. É castigo. E estudar significa um número, que é uma nota, que não se traduz em habilidade nem competência. Então, se eu tiro 2, se eu tiro 6, é a nota. Então, essa expectativa na cabecinha do adolescente que é vulnerável é perigosíssima. Porque ele começa a entender, não precisa de todo esse estudo que meu pai está solicitando. Por quê? Porque eu tenho que tirar a nota. E ele começa a entender esse universo do tirar a nota. E ele começa a fazer conta. Tirei 2 nessa, para recuperar a outra. Para recuperar na próxima prova, eu tenho que tirar quantas? Quantas notas? 8. 8, somou, Faz a média. fiz a média, tô bonito na fita. Mas alguém, eu não vou dizer alguém, um sistema ensinou para ele que isso é estudar. Isso é muito sério. Cara, eu falei 8, mas considerando num colégio com a média 5, né? Ó, deixa eu corrigir, 9, tá? Que aí média 6. Agora, deixa eu falar uma coisa, que eu acho que é mais sério ainda, tá? É que não se tem um olhar para competência. E não se tem um olhar, quando eu tiro 2, o que eu não sei. Isso é gravíssimo. Eu tirei 2, 2 significa não aprendeu, que... mas o que você não eu aprendeu? não quero saber, não quero 2. Dentro de uma perspectiva de especialista de educação, nós precisamos entender o que esse estudante não aprendeu. Que competências ele não aprendeu. E eu preciso manejar isso nele para quê? Para ele falar, não, eu preciso aprender isso. Né? Ou eu tive uma desatenção e fracassei por isso. Então, eu preciso trabalhar melhor minha atenção quando tiver questões desse jeito. Entende? Entendo. Eu entendo também que existe também dos pais uma preocupação com o futuro muito grande. Eu vejo em questão de conteúdo. Depois de um certo tempo que eu vi que eu tinha uma filha diferente da outra. Uma, ela se cobra muito, eu tenho 3 filhas. Eu não vou falar da mais velha, porque já está na faculdade, enfim. Vou falar das menorzinhas. Elas têm diferentes. Uma gosta muito de conteúdo, muito de estudar, e a outra é mais daquela que é boa em português e tal, mas não é muito, assim, de estudo. Deixa a vida me levar. Exatamente, como a mãe, né? Tá deixando a vida levar. Essa daí eu digo que puxou a mim em tudo, meu Deus do céu. Luísa, misericórdia. Então, Didi, mas eu vejo que as escolas fazem o quê? Essa criança que não tira boas notas, porque eles acham que precisa tirar boas notas, eles não entram com um olhar que deveriam... eles veem que aquela criança não estudou para aquela matéria, eles não acham que aquela criança tem uma dificuldade com aquela matéria, que aquela criança precisa rever alguns conteúdos. Concordo que é muito difícil um professor ensinar 30 alunos dentro de uma sala de aula e conseguir que os 30 alunos se dêem bem. E dar uma atenção para eles adequada. Sim. Mas aí vem o papel da escola. Qual que é o papel da escola? Igual você falou, tentar conhecer aquele aluno, por que ele não foi, por que ele não fluiu, o que está acontecendo com esse aluno que ele não está fluindo. Aí é um olhar mais clínico seu. Aí vem um outro tipo de olhar. Mas não, eu vejo que as escolas têm as orientadoras que entram dentro da sala de aula com forma de punição, falando sobre nota baixa, que fulano de tal vai reprovar. Foi um problema que eu tive com uma escola. E eu fico chocada, porque até os dias de hoje eles não entendem que aí criança, eu conheço várias colegas minhas, Didi, vou ser sincera, que eram super inteligentes, tiravam notão. Eu não era aquela menina que tirava notão nem notinha, era aquela menina intermediária. Me vejo bem melhor do que muitas. É porque a gente precisa falar de competência e não de conteúdo. Exatamente. Então as escolas conteudistas estão equivocadas. Muito, não vou falar errada. Equivocadas. Muito. E isso fortalece essa ideia. E o que eu acho, no tema saúde mental, o que eu acho mais perigoso é quando o estudante entendeu que ele é um número. Aí a gente chegou no ponto mais grave.
Mas Entende? Porque a gente não lida com as peculiaridades dele. Ele é um número. Entende? E aí ele começa a trabalhar na perspectiva do número. E é esse menino que eu vou cobrar dele indicadores de qualidade depois. Mas aí vem o erro dos pais. Porque tem criança que quer esse tipo de conteúdo. Eu digo pela Sofia. Eu mudei ela de 3 escolas seguidas até voltar ela para o colégio, o qual é se não for o mais conteudista do DF. Ela gosta e rende naquele colégio. É isso. Ela gosta de render aquilo. Mas aí também vem um alerta para os pais. Os pais precisam entender... Mas aí eu vou te fazer um questionamento. Claro. Será que ela gosta porque ela foi habituada a isso? Desde pequena, tendo conteúdo, e aí ela se acostumou com aquilo e ela sente uma segurança naquilo? Ou será que é porque o colégio, o método realmente está certo? Olha, Didi, eu tenho 3 filhas, igual eu te falei. A Natália, minha mais velha, não é de conteúdo. Ela não é de conteúdo. Hoje em dia faz psicologia, está super bem numa faculdade privada aqui do Distrito Federal. Pretende abrir uma clínica e atender junto com as colegas. Fluiu. A Sofia é aquela criança que gosta de conteúdo, que quer passar em medicina, que chorou até eu voltar ela para essa escola, está nessa escola, está super feliz. A Luísa é aquela menina, então eu acho assim, que é de perfil. Eu coloquei ela nessa escola a pedido dela. Ela foi a pedido dela, porque hoje em dia eles sabem tudo. Tem a rede social, sabe qual que é sabe por que fulano saiu dessa escola, foi para Você está trazendo aí a diversidade. Exatamente. A diversidade. Então, eu acho que são um modelo de escola, o qual os pais precisam ver. Eu coloquei a Luísa nessa exata escola que a Sofia gosta. Foi por isso que eu criei esse projeto, porque a Luísa entrou em depressão, porque a Luísa não era aquela menina, porque a Luísa teve vários problemas, foi por isso que é o projeto Saúde Mental, por causa dessa minha filha. Agora a gente pode refletir, será que esse é um modelo, então? Um modelo fragmentado, onde uma instituição atende perfil X, só perfil X. A outra atende só perfil Y. Então, será que isso também seria o ideal? É pra gente pensar. Pois é, eu já não sei. Eu também não. E eu também, assim, porque de acordo com o nosso sistema, eu me questiono. Porque com as conversas que eu tenho aqui com os vários profissionais que passam aqui pela mesa, eu fico assim, cara... toda vez que eu tenho uma conversa, eu fico assim, cara, que porcaria essas escolas conteudistas. É sério. Sabe, cada conversa que eu tenho é essa imagem que vem. Só que ao mesmo tempo eu fico assim, cara, mas as outras não entregam até o fim. Olha, elas vão ali até, assim, posso estar errado, mas as que eu conheço aqui de Brasília vão até o 9º ano, e aí depois, tipo assim, meu filho, agora você se vira aí pro ensino médio. Eu fui uma professora eternamente insatisfeita. Eu sempre fui muito insatisfeita. E olha assim, eu estudei muito. Eu escolhi sala de aula. Eu escolhi, meu pai não queria. Eu escolhi. E eu fui de Paulo Freire, Piaget, Vygotsky, tudo quanto é perspectiva, Montessori, tudo quanto é perspectiva. Todas elas, para mim, eram... Faltava. Eu estudava, tá lindo, é isso que eu quero. Eu já fui de levantar bandeiras. Eu já fui a professora que levantava a bandeira do método X, da fundamentação teórica Y. Eu já fui essa professora. Hoje eu entendo que eu sou profissional da infância e da adolescência. Minha bandeira é infância e adolescência. Então, eu acho que uma adolescente que deprime dentro de um espaço escolar, se a gente pegar, inclusive tem um livro que é o nome do podcast. Sério? Sim, doutor Gustavo Stanislau. São Paulo? Saúde Mental nas Escolas. Pô, vamos procurar. Tá? Fantástico esse livro. Eu indico para todos os meus alunos da Escola da Cognição, todas as profissionais, eu falo, gente, leiam esse livro. E ele fala do ambiente escolar como protetor, como ocasionador de fator de risco. Sim. Tá? Então, ele pode ter proteção, como ele também pode ser um ambiente
com perspectiva de fator de risco. Então, eu penso o seguinte, o estudante, ele não pode, se o processo de aprender está penoso, eu me sentiria muito incompetente se ele saísse da minha escola e nós não fizéssemos nada para retê-lo. É isso. Eu acho que é muita incompetência só atender um padrão. Sim. Vocês não acham? Eu acho. Eu ia Imagina, falar... ó, o menino não suportou, estava sofrendo aqui. Poxa, a mesma escola que coloca 3, Sim. 4, 10, 20, primeiro lugar em medicina, Mas demite um monte com depressão, ansiedade? era isso que eu ia te falar. Incompetência. Falta nas escolas, eu estava falando da Luísa, falta nas escolas esse olhar de você não querer só trabalhar aquele que está indo bem. E aqueles que é o mais desafiador para a escola. Pronto. É isso que eu sempre acho, Didi. Não existe escola Pronto. conteudista que vai ser ruim ou escola de outro segmento. Eu acho que é o profissional, a direção da escola e como eles veem como ele esses conduz. alunos. Para mim não tem nada mais incongruente num processo educacional do que um estudante ir mal numa avaliação, porque ele não sabe determinada matéria, ele não tem consciência do que ele não sabe, porque ele está em desenvolvimento e isso demanda de autorregulação, ele ainda não tem essa maturidade, certo? Ninguém sinaliza isso para ele, ninguém dá para ele um norte, um caminho, um acolhimento, e ele cria, tadinho, uma expectativa de que ele recupera um ponto na prova seguinte, onde aquela matéria ou aquela habilidade que ele nem conseguiu dominar, nem vai ser cobrada. Já virou a chave. Sabe aquela mudança de chave onde eu nem considerei o que você precisa? Uhum. Não, eu quero capítulo 5, cara. Você foi mal no 4? Capítulo 5. Você vai recuperar o 4 no 5. Isso não existe, isso é um absurdo. Sim. A gente tem que sentar para discutir esses absurdos. Isso acontece... Isso são absurdos de baixa regulação dos adultos. O sistema a gestão do sistema não foca no desenvolvimento. Aí você vem em contrapartida de Zileide. Pessoas adultas que têm um conhecimento nato, que são pessoas de conhecimento vasto sobre qualquer assunto, mas que têm um psicológico totalmente prejudicado, um afastamento imenso por questão à saúde mental, porque já vem desde cedo tendo essa pressão, não tem esse cuidado, acha que tudo é pressão. É o que eu bato com uma orientadora de um colégio de uma das minhas filhas, e que eu falo, tem que prestar atenção nesse tipo de aluno, é esse que é o desafiador para vocês. Por isso que eu falo sempre em trazer donos de escola. Pois é, mas aí a gente está trazendo na pauta aqui uma situação que agora, que aí você falando me puxou uma situação lá do meu ensino médio. Uhum. Né? Eu fui até a oitava série, porque naquela época não existia nono, né? Então, até a oitava série eu não gostava de história. Eu odiava história. Para mim era uma matéria totalmente inútil, né? Onde, inclusive, eu vivia dizendo, quem gosta de história é museu. Né? Clássico então, assim, essa, né? eu odiava história. E aí, no oitavo ano, eu tive uma professora que eu estava quase prestes a reprovar de ano, né? E uma professora que não era a minha professora, ela não era a professora da minha turma. Ela um dia viu reclamando no corredor, ela tinha tirado uma nota baixa. Eu falei, que matéria inútil, não sei o que lá. E aí ela falou assim, vem cá, qual que está sendo a sua dificuldade? Professora Elizabeth, já faleceu, mas está no meu coração eternamente. Eu sentei com ela, contei, naquela época eu lembro que eu chorei na frente dela, tudo. Ela falou assim, pois a partir de agora você vai aprender história. Olha, E eu incrível. dei uma virada no Incrível. primeiro, segundo e terceiro ano que foi absurda. É incrível. De ser a melhor matéria que eu tinha. De ser as minhas maiores notas. E assim, e como que esse olhar, o que essa professora fez por você foi te notar. Você não é um número.
E com atenção é a maior demonstração de afeto. Então, eu quero um menino atento na minha aula. Ele é um número para você. Mas você quer ele caladinho na sua aula. Mas ele é um número. Ele é um 2, ele é um 3, ele é um 9. E os que são 9 e 10 têm algumas regalias. Pode falar um pouquinho mais. Pode falar um pouquinho mais. Entende? Então, assim, agora, quando você traz esse estudante, e aí eu vou falar do consultório de neuropsicopedagogia, que você mostra para ele, meu filho, vamos descobrir o que você não sabe. Tá com dificuldade? Independente de diagnóstico. Esquece diagnóstico. Eu sei que é importante as investigações, é muito importante equipes multidisciplinares, de tudo que a gente está falando aqui. Nada se faz no isolamento. O ser humano é muito complexo, tá? Mas quando eu penso em o que eu chamo de reestruturação cognitiva, o que eu quero dizer com isso? Um estudante que não tem autonomia para estudar pode desenvolver isso. E o melhor momento para ele desenvolver isso é agora. É agora. Só que a gente precisa trabalhar esse nível de consciência com ele e mostrar que a gente está prestando atenção nele. Entende? E não fazer essas incongruências. E ele começa a entender que isso é estudar. Estudar é construir uma quantidade de pontos para passar de ano. E ele começa a pensar que esse é o interesse dos adultos sobre ele. E que talvez não esteja certo. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo do ponto de vista de promoção de saúde mental, de trabalhar competências. Por quê? Porque acontece isso aí que você falou. Tem muitos 9 e 10 que é, na verdade, um bom... como que eu quero... muito estoque de conteúdo. Sim. Muito estoque de conteúdo. E dá conta. A prova vai cobrar muito conteúdo. Eu vou fechar. Quando ele cai num mundo onde ele tem que ter competência e habilidade... Que aí já não é o conteúdo? Que aí não é conteúdo, não. É a convivência. Aplica o que você aprendeu. Aí o mundo... Aí a coisa vira. Porque o único lugar na vida que vai cobrar conteúdo é a escola. Ainda está cobrando. Porque a vida vai cobrar o quê? Lá no trabalho, competência. Habilidades sociais. Claro que na competência tem o conteúdo, só que é o conteúdo aplicado, por isso que vira competência. Uhum. Zelanda, ele vai aplicar um conceito de matemática, mas é conteúdo aplicado. Conteúdo aplicado virou competência. Eu tenho a competência. Eu já falei aqui, eu não sei porquê. Eu fui aluno de colégio militar. Cara, eu tive desenho espacial. Pra quê? O que eles queriam que você fosse? Não sei, mas eu tive desenho espacial. Eu até achava legal, né? Não vou falar assim, não, eu achava legal. Né? Fazia ali compasso, tal, calculava, fazia, né? Usava os cálculos para poder fazer os desenhos e tal. Até curtia aquele negócio lá. Mas para que serviu para mim hoje? Então, talvez, eu não sei, mas talvez era uma baita ferramenta o desenho espacial para ter desenvolvido uma competência em você. Só que como foi tratado como conteúdo, você talvez não tenha, passado pela descoberta. Acontece muito com a aula de robótica. Eu fui a que implantou robótica. Uma das profissionais que implantou robótica numa determinada rede em Minas Gerais. Qual foi a minha insatisfação com a robótica? Poxa, Zelanda, robótica, tecnologia. Como assim? Isso é inovação. Outra coisa, pai, para de achar que porque na escola tem robótica, bilíngue, o que mais? Acho que é isso, né? Tempo integral. Tempo integral, Esporte, robótica, esporte. É a melhor escola. Cuidado. Às vezes ela é um tanque de conteúdo em cima do seu filho. E seu filho nem está pronto para esse tanque de conteúdo. Isso não é um indicador de qualidade. Agora, se você me falar que estão usando a robótica para trabalhar, estimular tomada de decisão, criatividade para resolver problemas sociais complexos, sabe? Mesmo trazendo a robótica para aplicar, por exemplo, um conhecimento de matemática, física e química. Eu vi um professor uma vez fazer isso. Eu bati palma para ele. Falei, é isso, cara.
você entendeu. Não tem que ter aula de robótica. Toda vez que virou aula de, pode ter certeza, virou conteúdo. Agora, quando fala assim, olha, o professor trouxe a robótica para dentro de uma aula X e eles estão aplicando um determinado conhecimento usando robótica. Aí eles vão começar a entender a competência. Vão começar a valorizar E se a gente mais for pensar, dá para fazer isso com química. tudo. Por exemplo, física. Olha, vamos pegar a física aqui, vamos ver onde que a física se aplica no nosso contexto social. E aí tentar trazer dessa forma. Sim. Porque é outra matéria aqui para mim, pelo amor de Deus. Eu também, eu fui Física, uma aluna química. do contra. Porra, velho. Eu fui super do contra de química. Eu era contra professor, o livro, as atividades, tudo. E um dia ela chegou na sala e disse que a gente ia ter que memorizar a tabela periódica. Quase morri. Você sabe o que eu fiz com a tabela periódica? Na boa. Eu não ia memorizar aquele troço. Não Pois é, ia. eu Na tinha prova. muitos problemas. Pronto, vou confessar agora que o Eduardo. Amor, deixa o Eduardo não ver esse episódio, por favor. Tira as crianças da sala. O que eu fazia? Eu pegava o meu sapato, colocava em cima de uma folha, fazia o formato do sapato, aí recortava. Você tinha todo esse trabalho. Tinha. Olha o empenho. Tinha. Esforço. Recortava. Copiava a tabela periódica no papel e colava debaixo da sola e plastificado, para, né, quando eu pisar não ficar sujando o negócio. E quando chegava na época da prova, no dia da prova, eu virava o pé aqui assim, olhava e anotava na prova. Quando o professor vinha, eu colocava o pé no chão. Você fazia uma prova com consulta sem autorização. Sem autorização. Tava colando. Dá um nome bonito. Silândia, o que você acha que deveria mudar nas escolas? Pelo que ela falou, Na tudo. sua visão. Mas assim, tudo a gente sabe que nunca vai conseguir mudar. Mas de imediato, algo tem que ser feito, Didi. Olha, eu vou dizer uma coisa que para mim é fundamental. Eu sempre bato na tecla do excesso de informação. É absurdo. Pede um planejamento anual de um professor. Os pais precisam fazer isso. Eles têm planejamento anual. Pega um planejamento anual de um professor. É absurdo o fluxo de informação. É absurdo o que esses meninos precisam aprender em um ano letivo. Isso é altamente incongruente com funcionamento cognitivo, consolidação de memória. E sabe o que acontece? Onde tem excesso, tem falta. Onde tem excesso de conteúdo, tem falta de competência. Pode ter certeza, é melhor você ter um filho competente do que inchado de conteúdo. Sabe por quê? Porque se ele for competente, ele vai aprender a buscar o que ele não sabe. Ele vai entender, você vai falar uma palavra nova aqui, eu já estou aqui, ó. Usou uma palavra que eu nunca ouvi. Não está no meu vocabulário. Não está no meu vocabulário. Já vai buscar, porque ele tem competência. Quantas crianças estão assistindo a aula, não está entendendo bolhufas do que o professor está falando? A criança não tem uma autonomia de linguagem. Pode observar. Quantos estudantes... Aí eu vou falar para professor, se tiver professor assistindo. Quanto dos seus estudantes da infância à adolescência levanta a mão e fala assim, professor, não entendi nada. Volta aí, por favor. Quantos fazem isso? Aí a gente vai ser simplista em dizer assim, eles não fazem porque eles são os irresponsáveis. Para com isso. Ou porque tem vergonha. Não, vai estudar neurociências. Detesto que chame criança e adolescente de irresponsável. Show. Vai estudar neurociências. Sabe, um adulto, um marmanjão estudado, com salário, com vida profissional, ele justifica a incompetência dele chamando um adolescente de 12 anos de irresponsável? Isso não está muito sendo que legal. Se a gente for ver, na questão do nosso cérebro, ele para o crescimento, mesmo acho que com 20 e tantos anos, que você para ali de... Como é que eu li uma vez? Me ajuda aí, doutora. Repete. Minha memória de trabalho falhou. Que tem uma certa idade, acho que depois dos 20, que você para de ter uma situação de absorção e evolução do conteúdo. Não, a gente está em evolução o tempo todo, tá?
Mas nós sabemos que essas funções... Não é do conteúdo, é de entender o que é importante ou o que não é importante. Existe uma expectativa de uma maturação dessas funções por volta da 2ª década de vida. Então, a literatura fala dessa maturação dessas funções. Então, enquanto o estudante está dentro de uma educação básica, até o ensino médio, ele responde a estímulos. Ele pode mudar comportamento. Nós podemos mudar comportamento em qualquer momento da vida. Mas o outro, você impacta um garotão de 15 anos. Você convivendo todos os dias com um garotão de 15 anos, você impacta. E eu vou te dizer como que impacta atualmente. Os meninos viram para mim e falam assim, eu falo para eles, cara, você não está fazendo dever de casa. Ele falou, tia Zelanda, fica tranquila, ninguém olha. Aí eu te pergunto, para que eu vou fazer um dever de casa que ninguém vai olhar? Desculpa, eu não estou trabalhando, né? Eu não gasto. Hoje eu olho, eu costumo mostrar, fazer um organograma, onde eu vou gastar minha energia. Entende? Uhum. Então, aí eu pergunto para o professor, por que você vai mandar para casa uma tarefa que você não vai olhar? Uma adolescente do 8º ano autista chegou para mim e falou assim, tia Zelanda, eu estou atendendo ela já há um tempo, e eles me chamam de tia, eu adoro. E ele disse, tia Zelanda, deixa eu te falar uma coisa, a professora de português falou que a minha letra é linda. Isso foi sensacional. Uau. A professora pegou o caderno dela, a professora olhou para ela e viu a letra dela e disse para ela, sua letra é linda. Que letra linda. Você prestar atenção nas pessoas. E o sistema, eu não estou culpabilizando o professor, mas nós precisamos de professores mais autônomos. Precisamos de construir também uma perspectiva de autonomia na função docente. Porque a gente sempre vai ouvir um professor dizer que ele é refém, que ele também não pode. A gente precisa discutir isso mais, numa outra seara, sabe? De gestão do ensino, de formação da autonomia do professor. De né? investimento da escola nesses professores, né? Isso, de investimento na formação e, ao mesmo tempo, nessa delegação de função para pai. Porque tem uns deveres de casa que é surreal. Aí a gente olha assim, mas você aprendeu isso na escola, meu filho? Não. Ah, então eu que tenho que te ensinar? Projetos, nossa. Isso é histórico da educação. Lembra da professora Tia? Uhum. Que aí eu não estou falando desse tia afetivo, que ele se aproxima da gente, chama a gente de tia. Eu estou falando de tia, escola enquanto extensão de casa. Então, eu sou a professora, você é o pai da criança, eu dou aula para o seu filho, e eu começo a dividir isso com você. Toda vez que tudo vai mal, a culpa é nossa, tá? Eu tenho que dividir isso. Isso é perigosíssimo. Sabe por quê, professor? Agora eu vou puxar a sua orelha, mas eu também vou te dar uma dica. Porque isso é mecanismo que não imputa a valorização do seu trabalho. Seja especialista. Eu que sou especialista, eu que ensino seu filho. Eu cuido da formação acadêmica do seu filho. É outro nível, não é? Uhum. É outro nível. Eu costumo dizer para os pais assim, gente, se não me parar, eu não paro de falar. Não, vai terminando aí que a gente já vai parar, mas Você finaliza. vai me dar um stop. Finaliza. Você vira eu viro para os pais e falo assim, pai, vai uma atividade de treino para casa. Eu não quero que você sente com ele. Zelanda, ele vai conseguir fazer sozinho. Os pais que acompanham, eles estão tão acostumados a quase fazer. Você tem certeza? Tenho certeza. A única coisa que você vai virar para ele vai falar assim, filho, mostra aí como que foi que a tia Zelanda ensinou. É um treino cognitivo. Faz no consultório, faz em casa. Eu falei, Zelanda, ele me mostrou. Eu falei, lógico, ele fez comigo. Eu não mandei nada para você fazer. Eu não quero que você faça nada. Entende que isso também me coloca num lugar de especialista? Uhum. Eu sou a mãe, eu sou o pai, a Zelanda é especialista. Então, o professor precisa também ressignificar o seu lugar. Ele precisa gostar de ser especialista. Eu sou especialista nisso. Trazer o papel que você iniciou a nossa conversa, o papel de mestre.
o meu mestre. O meu mestre, isso. E você começar a ver o que o vínculo, assim, cara, o professor fiz, por que você vai fazer? Não, o professor vai olhar. O professor quer compartilhar, o professor vai querer que eu fale. Ou que seja, escreva, enfim, respeitando as inteligências múltiplas. Mas, assim, vão prestar atenção em mim. Então, eu acho que redução do fluxo de informação é importante nas escolas. Troque nota por competência. Não fale meu filho tirou nota... Não fale o estudante tirou nota baixa. O estudante não sabe o quê. Nós precisamos dessa resposta. Escola, nós precisamos dessa resposta. O que o estudante não sabe. Não quero saber se ele tirou nota baixa ou nota alta. Trabalho por competência. Eu acho que é fundamental trabalhar essas duas vertentes. Redução do fluxo de informação. Trabalho por competência. Troca a nota. Vamos falar de competência. Vamos prestar atenção nas pessoas. É isso aí. Exatamente. E a gente está chegando ao final desse programa maravilhoso, que ela tem muito... Vai ter que trazer ela de volta. Pois é, ela está morando hoje, Didi, ela volta. está morando hoje na terra da minha irmã, no Espírito Santo. Gente, vamos fazer um pod lá em Vitória. Pois é, a gente tem que fazer algo em Vitória também, muito bacana. É só tu combinar com a tua irmã, a gente cai daqui pra lá, né, não, Arizão? Vamos daqui pra lá. Se for na beira da praia, então, tá lindo. Didi já quer sombreado fresco. Ele já está pensando na recompensa. Não, autorregulação. Autorregulação. Silândia, por favor, fale pra gente sobre como é a sua clínica, onde que é a sua clínica. Eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite. Já admirava, acompanhava, assim como você acompanha o nosso trabalho. Quem mexe nas nossas redes sociais é mais o Didi do que eu, mas a gente acompanha todos quem a gente segue lá, né, Didi? Oh. E a gente sabe os conteúdos bacanas que a gente pode trazer para o programa para poder mostrar que sim, a educação não é um campo fechado, ele é um campo aberto onde pode ser falado, não discutido muitas coisas que venham a ser positiva para dentro do ambiente escolar. Então, fala um pouquinho para a gente como que é, você tem uma clínica lá no Espírito Santo, aqui em Brasília. Isso, a Escola da Cognição, em Vitória, no Espírito Santo, atende crianças e adolescentes, crianças com dificuldades de aprendizagem, com diagnóstico, sem diagnóstico e que estão precisando de um apoio individualizado. O ambiente coletivo da sala de aula não está dando conta, a criança está sofrendo, está tendo perda, alteração comportamental. Então, o que a gente sugere? A gente sugere que essa criança tenha um perfil cognitivo traçado. A gente, através do perfil cognitivo, a gente consegue entender as características, como as crianças estão aprendendo, quais são os pontos fortes, temos áreas vulneráveis ou não, como a gente pode dar apoio para essas crianças, tá? A partir do perfil cognitivo, a gente consegue traçar planos de intervenção, a gente consegue fazer propostas para as escolas. Hoje a gente falou muito aqui de escola, mas a gente tem muitas pontes com escolas. Escolas que abrem e falam, vem aqui, vamos conversar, vamos então entender um pouco mais. Então a gente tem uma abertura cada vez maior com as escolas e nós integramos equipes. Então, por exemplo, se a gente entende que aquela criança, aquele adolescente precisa de um acompanhamento maior, amplo, então nós vamos fazendo os encaminhamentos que se fazem necessários para cada criança. Aqui em Brasília, a gente tem a pós-graduação em neurociências. Isso, fala mais um pouquinho para a gente, dá Isso. tempo. Então, além da gente fazer o atendimento às crianças, clinicamente em Vitória, aqui em Brasília, a gente trabalha com a pós em neurociência aplicada à avaliação e intervenção psicopedagógica. O que eu falei aqui, a gente ensina usando referências bibliográficas de ponta a olhar a criança ou adolescente a partir das suas características cognitivas, sociais, emocionais, para a gente entender como ela funciona. Então, a gente forma profissionais para isso, tá? Então, nosso Instagram está lá, vocês podem acessar as informações. Escola da Cognição, não é isso? Isso, Escola da Cognição. Tá aí no nosso descritivo, né? Então, tá o nome dela, tá o Instagram, né? Então, fica uma forma fácil de vocês acompanharem, de ver. É só clicar aí no descritivo do vídeo, vai lá na nossa convidada e lá tá o Instagram, para que você possa segui-la, né? E se tiver dúvida, tiver pergunta, manda. Vai lá no inbox dela lá, doutora. Pode mandar. A gente viu lá no Saúde Mental nas Escolas, fiquei com essa dúvida, né?
Quem sabe ela não abre uma clínica aqui em Brasília também? Não, quem sabe ela faz uma parceria com a gente para poder Fazer o projeto? dentro das escolas, com Né? esses professores. Olha aí. É Olha aí. esse projeto. Olha assim, aí. Vai ser uma honra. Olha aí. esse projeto que a gente tem que olhar, porque se Também. a gente está falando dos professores, Didi, a gente precisa fazer as escolas bancar. Eu falo das escolas privadas, tá? Bancar esse curso para os professores, que é isso que eu estou falando, falta de investimento nos professores, porque o professor ele não vai pegar o dinheiro próprio e fazer e isso. até é bom você falar nisso, porque às vezes as pessoas falam assim, né? Ai, vocês só estão vendo o lado das escolas privadas. Não, tá? Escolas privadas, escolas públicas, só que escolas públicas, a gente tem uma demandazinha um pouco Sim. mais complicada, porque você depende de governo, Sim. depende de Secretaria de Educação, depende de alguns deputados, então é uma coisa mais complicada. Agora, se você aplica isso numa escola particular e mostra que está dando certo, talvez fica mais fácil de levar para a escola Vira um pública. modelo, né? Um Virou modelo, a gente pode pensar em Né? um piloto com ela e isso daí a gente vai falar no particular. Didi, se despeça aí. Doutora, obrigado Eu que por estar aqui com a gente, agradeço, trocar essa gente, ideia. adorei, Espero recebê-la adorei. de novo, porque, olha, a gente começou a conversar e a cabeça Vocês viram, ficou... né? A cabeça gente aqui ficou, fica- tipo, querendo puxar mais assunto, né? Mas vamos respeitar os Vamos por horários. partes. Mas eu espero receber a senhora novamente aqui para a gente Um continuar prazer, essa gente, conversa, prazer trocar essa mesmo. ideia. Eu acho que Parabéns foi pela muito louvável. iniciativa, muito bacana. A gente vê um conteúdo bom, né, de qualidade, e isso é muito gratuito. Olha só que fantástico isso, né? Todo mundo pode acessar, todos os interessados. A gente tem que provocar interesse nas pessoas. Isso, para terminar, eu vou falar aquela lá de Vitória para a escola Darwin, onde estuda minhas sobrinhas, fazendo um merchan de graça para essa escola. Eu vou falar para vocês do Darwin, onde estuda minha sobrinha, para poder conversar com essa profissional exemplar, excelente. Mana, aí para as nossas sobrinhas, procura por ela, tá? Uma Cutuca. honra. Pode procurar que eu estou à disposição de vocês. Então, beleza. Gente, obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima segunda-feira. Tchau. Eu vou mandar pra você. Estúdios All Streaming, o espaço profissional para o seu podcast. Gravado ou ao vivo, temos a expertise que você precisa para a melhor performance do seu podcast. Venha conhecer